Você ora todos os dias, não falta nos cultos, levanta as mãos na hora do louvor e olhando de fora, ninguém duvida da sua fé. Mas tem uma coisa que você ainda não percebeu. Você não está se afastando de Deus de uma vez. Você está escorregando em pequenas escolhas, pequenas atitudes, pequenos pecados que parecem inofensivos. E é exatamente por isso que são tão perigosos. Porque nenhum deles parece grave o suficiente, até o dia em que já é tarde demais. Pecado 1. O auto-engano espiritual. Você começa a acreditar que está bem só porque ainda está na igreja. Você compara sua vida com quem está pior. Pelo menos eu não faço isso. Pelo menos eu não vivo daquele jeito. E sem perceber, você troca arrependimento por comparação. Sua consciência para de te incomodar. Não porque você mudou, mas porque aprendeu a ignorar. E esse é o primeiro sinal. Quando o pecado deixa de doer, é porque ele já começou a dominar. Pecado 2. A fé de aparência. Você aprende a parecer espiritual. Sabe quando levantar a mão, sabe o que comentar nos vídeos, sabe exatamente o que dizer. Mas não vive nada disso fora dali. Sua fé virou performance. Você fala de Deus com facilidade, mas evita Deus no secreto. E o mais perigoso, as pessoas acreditam em você. E aos poucos, você começa a acreditar também. Pecado 3. A frieza disfarçada de rotina. No começo você sentia, agora você repete. A oração virou automática, a Bíblia virou obrigação, o culto virou hábito. Você continua fazendo tudo certo, mas sem presença, sem fome, sem temor. E o silêncio de Deus começa a crescer, não porque ele se afastou, mas porque você parou de ouvir. Pecado 4. Julgar enquanto se esconde. Você começa a enxergar o erro dos outros com clareza, mas fica cego para o seu. Critica quem caiu, questiona quem errou, aponta quem se afastou, enquanto esconde o que ninguém vê, porque o seu pecado não está na vitrine, mas está no coração, e Deus nunca avaliou a aparência. Pecado 5. Negociar com Deus. Você começa a fazer acordos silenciosos. Deus, eu sei que isso não é certo, mas é só desta vez. Depois eu mudo. Depois eu me conserto. Só que o depois nunca chega. E o pecado que era exceção vira padrão. Você ainda ora, ainda pede perdão, mas já não tem intenção real de mudar. Pecado 6. Viver sem temor. Você perde algo essencial. O peso da eternidade. O inferno vira conceito. O juízo vira teoria. O pecado vira detalhe. Você começa a viver como se não houvesse consequência, como se Deus entendesse tudo, como se sempre desse tempo. Mas o tempo não avisa quando acaba. Pecado 7. Se afastar sem perceber. Você não decidiu abandonar a fé, você só foi se distraindo. Menos oração, menos entrega, menos sensibilidade, até que um dia, Deus já não é mais prioridade. E o mais assustador, você ainda se considera próximo. Ninguém começa longe de Deus. Começa assim, aos poucos, em silêncio, sem perceber. E quando percebe, já está vivendo uma fé vazia, sem presença, sem transformação, sem Deus. A pergunta não é se você comete algum desses erros. É qual deles você já normalizou. Porque o maior perigo não é o pecado escancarado. É aquele que você aprendeu a aceitar. E existe um tipo de pessoa que parece ainda mais espiritual que você, mas segundo a Bíblia, nunca foi salva. Se você quer entender isso antes que seja tarde, o próximo vídeo vai te mostrar.